Olá, Sagitariano! Olá, Sagitariana! Seja muito bem-vindo a este espaço. Eu sou a Lara e essa é uma mensagem, conselho e direcionamento para Sagitário voltado ao mês de maio. Caso essa mensagem não ressoe com o seu momento presente, libera para o universo e dê uma olhada nos seus signos fortes do mapa, porque pode ser que lá esteja a sua mensagem, tá, Sagitário? Então vamos lá. Vamos ver aqui qual a mensagem, conselho e direcionamento para Sagitário voltado ao mês de maio. Caso o Sagitário ainda não seja inscrito, você, Sagitariano, não seja inscrito no canal, se inscreva, tá? Não esqueça de deixar o teu like, ativar o sininho, né? Para que a gente não se perca por aí. O enforcado. Rei de paus. Três de copas. Rei de espadas. O diabo. E o mundo. Ok, Sagitário, vamos lá. Cartas muito fortes para você, né? Sagitário, eu tô vendo aqui, né, um posicionamento da tua parte, né, com esse rei de espadas, bastante incisivo em relação a algumas escolhas, em relação a algumas coisas que você fez recentemente, talvez alguns dias ou algumas semanas atrás, em relação a algumas pessoas, algumas coisas que estariam de certo modo atravancando o seu caminho. Também posso estar falando de você um pouco mais objetivo ou mais centrado mesmo, né, no teu futuro, nas coisas que você deseja ter, nas coisas que você deseja conquistar, tudo isso, né? Então tô vendo o Sagitário um pouco mais racional, né, do que afetivo, né? Um pouco mais razão do que emoção, né? E de modo que fez diversas escolhas aí, né, mais voltadas à razão do que de fato as pessoas que você ama, essas coisas todas. Você tá mais pensando mais com o pé no chão, né, digamos assim, do que com a cabecinha nas nuvens, né? Você tirou a cabeça das nuvens e pisou no chão. E agora você tá tentando ver com mais lógica a tua vida para tomar decisões de modo mais assertivo, mais positivo na tua jornada, né? Então foi o que você fez, é o que você tem feito, né? De alguns meses pra cá, né? Você tem realizado tuas vontades deste modo, né? De um modo mais prático, né? E focado bastante, né? Nos teus estudos, no teu trabalho, né? Em uma rotina mais saudável, né? Em uma rotina também mais organizada, essas coisas todas, né? Tá uma vibração bem terra aqui na tua leitura, nesse momento, né? E isso tem te levado, sim, a ganhos, de certo modo. Você já tá vendo algumas mudanças, inclusive eu tô vendo que você entrou em um campo, assim, mais comemorativo na tua vida, né? Os passos que você tem dado até esse momento fez com que você já conquistasse algumas coisas, né? Já vencesse alguns obstáculos, tanto seu mesmo, né? Em relação de você para com você, quanto você para o mundo. Então você tem se dado mais ao mundo, você tem aceitado mais as coisas como elas são e você tem utilizado as oportunidades, né? De modo bem realista, né, para essas conquistas chegarem, e de fato elas têm chegado. Então esse é o momento em que você tem brindado, né, as vitórias, você tem brindado as coisas boas que estão chegando por causa dessas ações que estão ocorrendo, mas ao mesmo tempo vem também aqui uma vibração do diabo, né, o que traz aqui uma demonstração que talvez você deva ter certo cuidado também, para você não deixar o teu campo espiritual de lado, principalmente,
tá? Para que você não se entregue aos prazeres do mundo, sem cuidar de si mesmo, né? Para que você também não coloque sua ética atrás, né, dos ganhos. Você sempre deve estar com sua ética e seus valores dentro, né, das tuas ações, em volta das tuas ações, porque aqui tem uma energia externa que ela não é positiva nesse momento, né? Ela não vem trazendo uma positividade, então é importante você escolher o que você consome, né? Também em relação às algumas energias mesmo, assim, tem que ter cuidado para não deixar energias opostas entrarem na tua vida de modo que atrapalhem a tua jornada, né? Porque por mais que você tenha que agir, a questão é, você tem agido com muita razão e afastado muito a emoção do teu caminho, né? E isso pode fazer com que você vire um pouco a cabeça em relação a algumas coisas, principalmente a ganhos. Então tome cuidado com isso, né? Até porque veio aqui o enforcado, trazendo essa prerrogativa, né? De falar assim, que não vire tanto assim a cabeça, tá, Sagitário? Tome cuidado aí também com com esse modo mais cirúrgico que você tem agido, né? Tão preto no branco, é como se fosse tudo muito preto no branco para Sagitário nesse momento. Uma frieza, há uma frieza aqui. E por mais que você esteja em comemoração, que você esteja tendo ganhos em relação a algumas coisas, por deixar as emoções e os sentimentos de lado, essas coisas todas, né? Há energias negativas envolto também da situação que você precisa amenizar, tá bem? Você precisa amenizar. Através de quê? Através principalmente da conexão com a tua espiritualidade, tá? E posteriormente com as pessoas que você ama também. Não é porque você precisa agir com razão, porque talvez em algum momento a emoção te trabalhou bastante, essas coisas, que você deve agir assim. Na realidade, deve haver um balanceamento aqui entre as coisas. Você deve ser as duas coisas, tá? Razão e emoção, para não deixar essa energia aqui te engolir. Que depois, quem sabe, não seja um grande problema lá na frente. Ainda há tempo, entende? Então, vamos lá. Ainda tem aqui também o rei de paus, né? Veio aqui o rei de paus, demonstrando também, assim, um posicionamento de Sagitário, né? Para Sagitário, como se você estivesse crescendo, se desenvolvendo muito e, né, sentando realmente em um trono, né, conseguindo aí grandes avanços, essas coisas todas, mas há esse quê, sabe? Há a positividade das coisas estarem caminhando, mas há essa negatividade de você estar muito focado e deixando outras coisas de lado que deveriam estar presentes na tua vida, tá? As comemorações estão chegando, né? Você está conseguindo lidar muito bem com as mudanças, com o mundo chega aqui também, né? Te trazendo grandes conquistas, grandes coisas, mas há esta energia. Veio aqui o 5 de copas, rainha de paus, oito de espadas, e 10 de pentáculos. Se for para falar assim da tua vida financeira e material, ela tá indo muito bem, tá? Mas ao mesmo tempo, quando eu falo em copas, quando eu falo aqui em emoções, como a gente vem trazendo, tem algum problema, tá? Tem alguma questão. Talvez seja familiar, talvez seja uma perda que ocorreu aí no caminho, e por isso que você anda tão sem querer encarar suas emoções, sem querer encarar os sentimentos. Houve aqui algum afastamento, houve aqui algum problema de você com outra pessoa anteriormente. E algumas copas foram derrubadas, de modo que você, assim, às vezes para e pensa, você entra em uma tristeza, em um luto, né? E é por isso que você tem afastado um pouco essas emoções, de certo modo. Tem tentado se esvaziar, né, Sagitário? Mas aqui mostra, né, com o 5 de copas, que por mais que você esteja agindo dessa maneira, né, ainda há tempo, né, como eu falei anteriormente, ainda há tempo de você correr atrás do prejuízo, você pensar melhor em relação a tudo que aconteceu
É importante você tentar conectar, né? Por que as coisas aconteceram, se realmente foi por conta de uma maldade de alguém ou se simplesmente a vida foi assim, né? As coisas se sucederam dessa maneira e às vezes, inclusive, né, as dificuldades vêm pra gente aprender de algum modo, as dores vêm para que a gente ganhe força, né? Sem dor, sem ganho, né? Tem uma frase do Nietzsche que fala isso, então é importante que você não veja as coisas tão preto no branco como você estava olhando anteriormente. Eu sei que não é fácil, mas há aqui um grande afastamento emocional. Mas ainda há tempo de levantar essas taças e de fazer alguma coisa, né? De você brindar também com as pessoas que você ama, porque tem brindes aqui sim, com algumas pessoas, você conquistando, você não está sozinho, não é isso, mas é como se algumas coisas tivessem ficado de lado, que também são importantes, que também são copas, que também são suas bases. Que inclusive se você não dá valor agora, depois futuramente você vai sofrer. Você precisa também alimentar esse lado, você também precisa alimentar essas pessoas, entende? Não só os teus amigos, e enfim, eu acho que isso está se referindo à família, mas pode ser também um relacionamento amoroso, algo assim. Mas eu acredito firmemente que aqui é família, questões familiares. Então ainda há tempo de você se reconectar com essas pessoas, ainda há tempo de você trazer energias positivas para você. E também falo da questão da espiritualidade, como eu disse anteriormente, você também precisa se reconectar um pouco mais com a espiritualidade, tá? Sagitário, ele precisa disso, porque Sagitário é um signo espiritual, espiritualista, né? Então é muito necessário que você tenha essa conexão aí, tá? Com a espiritualidade também. Então corra atrás, porque há tempo, tá bem? Ainda há tempo. Aí aqui veio a rainha de paus, né? Demonstrando que quando você corre atrás aí do prejuízo, quando você vai em frente em relação às coisas, tudo dá certo, as coisas voltam a florescer. Há inclusive aqui uma retomada de si mesmo, uma retomada de quem você é, né? Há um empoderamento, uma feminilidade voltando um pouco mais para você mesma e um equilíbrio maior entre razão e emoção, tá? Então é como se tudo que o bem aqui quer de você, né, a energia positiva, né, Deus, a espiritualidade, sua família deseja de você, é que você volte, que você retorne, que você olhe para isso também, tá? Que você não olhe só para a meta, mas que você também entenda que há outras coisas que também valem muito a pena e que fazem parte de você e que vão te ajudar a te desenvolver também melhor. Então é como se assim, estão à tua espera, à espera de Sagitário, tá? Espera de Sagitário para que Sagitário retorne um pouco a sua luz a eles também, né? Então é como se Sagitário tivesse se distanciado de amigos muito próximos, de familiares, essas coisas, e isso não está sendo legal. As pessoas querem você presente, por mais que às vezes você pense que não. Com esse com esse 8 de espadas, é como se você se auto-sabotasse, você pensasse que você não é querido nos lugares, nos espaços, mas você é. As pessoas te admiram, as pessoas gostam de você, as pessoas admiram tua coragem, as pessoas admiram tua autenticidade, mas é como se você, quando você não convive com elas, você tem ganhos, né? Sagitário é uma pessoa lutadora e guerreira, eu tô vendo as coisas avançando pra você, mas ao mesmo tempo coisas se perdem, falta peças no quebra-cabeça da tua vida. Então você precisa montar esses quebra-cabeças, você precisa retornar um pouco, olhar a isso também, tá? Para que você siga firme e forte, tudo bem? Siga firme e forte, para futuramente não haver prejuízos, entende, Sagitário? Então é preciso que você aprenda também a lidar com as diferenças dos outros, isso tudo. Saia da posição de vitimismo, você não é uma vítima, tá? As coisas acontecem como devem acontecer, a gente deve aprender, né? Limites devem ser postos sim em relação a algumas situações, mas é interessante você sair do papel de vítima e compreender que as pessoas também passam por coisas que às vezes fogem do controle delas, né? E acredito que com esse distanciamento que ocorreu, quando você retorna, as coisas estão melhores, estão mais pacíficas, entende? Então é muito bom você retornar essas conexões, esse aqui é o principal conselho para que você floresça, para que você consiga se livrar dessa energia densa que eu tô vendo aqui ao redor de você, que talvez você nem perceba, porque assim, o diabo ele vem trazendo prazeres, né, coisas positivas, como eu tô vendo acontecendo aqui.
Mas, e que eu não tô dizendo que é porque tá vindo da energia negativa as coisas boas, não, você tá lutando para conquistar as coisas, mas tem uma energia querendo entrar aqui, que inclusive já tá, entende? Né? Entrando de certo modo, então você deve ter cuidado, é isso que eu digo, deve ter cuidado, né? Continuar indo bem, continuar no teu foco, nas tuas coisas, mas lembrar que você também tem outras responsabilidades, que as relações que a gente tem na vida a gente deve cultivar, porque elas não vêm por acaso na nossa vida, elas têm muito a nos ensinar. E o perdão, né, Sagitário, o perdão deve ocorrer aqui porque as pessoas esperam de você esse perdão também, tá? Então é interessante você cultivar suas amizades, não fique sozinho. É interessante você cultivar a tua família, tá? Olhe para eles também e a tua espiritualidade, para que as coisas continuem fluindo bem, porque irão continuar fluindo bem, que veio o mundo, independente de qualquer coisa, né? Veio o 3 de copas, independente de qualquer coisa, mas você precisa fluir melhor, ter uma conversa mais harmoniosa com o universo, entende? E com a vida, né? E aí aqui veio por fim o 10 de Pentáculos, mostrando que nessa tua jornada, né, quando você consegue vencer esses obstáculos, principalmente mentais, que você coloca na tua cabeça que você acredita, né, em relação às relações amorosas, essas coisas todas e espirituais, aqui você vence, inevitavelmente é como se a vitória pertencesse a Sagitário. Sagitário é um signo muito ambicioso, né, e a vitória está ali bem à frente te esperando, né, e quando eu penso assim, no mês de maio é um mês, né, para você estar voltado a todas essas questões que eu te falei, né, procurar se organizar e ajustar para você conseguir ter essas conexões, né, com essas pessoas, conversar um pouco mais com a tua família, assim, numa boa, continuar no teu trabalho, no teu foco, no teu objetivo e ir em frente, porque eu tô vendo você colhendo aqui o 10 de Pentáculos, ou seja, coisas muito boas chegando. Eu acredito que essa leitura se estenda um pouco mais pra, sei lá, daqui até 3 meses e tudo mais, né? Eu tô vendo as coisas fluindo muito bem na tua vida, mas o 10 de Pentáculos, ele vem trazendo uma coisa a longo prazo. Então é como se o dinheiro passasse a chegar melhor para você também, né? De acordo com o teu segmento, com você com a cabeça no lugar, né? Com você continuando com a tua coragem, continuando com o teu foco, como eu falei. E também a questão das conexões amorosas, afetivas e familiares também se desenvolvendo muito bem a partir do momento em que você volta o olhar para elas. Então a energia está muito boa, está muito positiva, basta que você, né, faça algumas escolhas aí que precisam ser feitas, né, raciocinadas, como eu sei que você fará, né? Sagitário é muito isso também. Sagitário tem uma ética, uma ética muito boa também, então eu acredito que você conseguirá vencer essa energia negativa que está pairando, né, essas autossabotagens na tua mente e retorne ao que deve ser retornado e ao mesmo tempo também avance no que precisa ser avançado, né? Uma coisa está ligada à outra. Agora uma mensagem do oráculo para Sagitário. Speak your mind. Olha só essa carta, né? Então aqui, Sagitário, é uma mensagem, né, que vem para você, reforçando essa questão das conexões que você deve traçar, mas são conexões verdadeiras e que partem de você, principalmente. Então, essas conexões que você fez, né, ao longo da tua vida, elas falam muito sobre você, elas falam muito sobre suas ideias. Ao se conectar com as outras pessoas, a sua criatividade se desenvolve, você sai também das dificuldades, como o 8 de espadas. É como se através das conexões você conseguisse expor, né, o que há de melhor, né, dentro de ti, e isso passa a florescer, né? Isso passa a florescer, como mostra aqui a rainha de paus, né? Então há aqui um desenvolvimento em Sagitário gigantesco que ocorrerá através das conexões com o outro. É necessário que você abandone esse medo, né? Abandone os traumas, deixe para trás e volte a permitir que aconteça o perdão. E aí você terá, assim, diálogos genuínos, você terá ideias genuínas em conexão com essas pessoas e as emoções serão genuínas também.
e há aqui um teor de paz muito forte aqui voltado ao Sagitário. Então, se anteriormente foi difícil para você, pensando nas relações, agora é uma outra etapa da tua vida, né? Até porque veio o mundo demonstrando que as coisas se modificam mesmo. Basta que você tenha coragem, confie em si mesmo, porque tudo dará certo, tá bom? Então demonstre quem você é também, né? Demonstre a tua autenticidade. Você é importante, né? Quem você é algo muito bonito e que deve ser também exposto para os outros, tá bem, Sagitário? Então, é o momento de você se dar ao mundo, é o momento de levar suas ideias, é o momento de você experienciar um pouco mais a sua vida de um modo mais maduro, eu diria, tudo bem? Então, essa é a mensagem que eu tenho para Sagitário hoje. Caso você tenha gostado, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o teu like, né, o teu comentário também, ativar o sininho para que a gente não se perca. É um imenso prazer estar aqui, né, estou ansiosa para a nossa próxima leitura, Sagitário. Eu te vejo no próximo vídeo. Tchauzinho!